Queridos irmãos, queridas irmãs, amigos, queremos novamente aqui, nesse encontro, discutir um pouco a palavra de Deus. Que o Deus Espírito Santo esteja com todos nesta noite, também ao longo da semana, e que essa palavra que agora iremos refletir possa contribuir para o crescimento da nossa fé, crescimento também das nossas virtudes cristãs, particularmente o amor e a esperança. Queridos irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós nesse momento e também ao longo de toda a vida. Nós queremos começar então lendo esse salmo, um pedacinho dele, Salmo 18, versículos 1 a 6. Esse salmo também é o salmo escolhido para esse domingo que vem, será lido na maior parte das igrejas cristãs, no 10º domingo após Pentecoste. E queremos, portanto, nos unir nesse momento de reflexão. Bem, o Salmo 18, então, os versículos 1 a 6, diz o seguinte: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo, em quem eu me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Bem, nós temos, esse é um salmo, conforme o título, de vitória e domínio. É o salmo de Davi, servo do Senhor, que dirigiu essas palavras ao Senhor, transformando essas palavras num cântico, no dia em que o Senhor livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Davi foi um servo de Deus, teve uma vida muito produtiva, muito abençoada, teve uma vida muito dedicada a Deus, à justiça, e procurou desempenhar o seu papel como rei em Israel com justiça, com dignidade. Mas isso não significou que a sua vida tenha sido perfeita. Perfeita não só no sentido dele fraquejar em alguns momentos, cometer algumas injustiças, cometer alguns erros, cometer alguns pecados, alguns graves inclusive. Mas também a sua vida não foi perfeita no sentido das circunstâncias adversas que ele precisou enfrentar. E foram várias. No início, teve dificuldades com diversos inimigos. O próprio rei, antes dele assumir como rei, o rei Saul, que tinha certos ataques
de loucura e, em função disso, se tornava agressivo. Davi já tinha uma estratégia. Quando o rei se irava sobremodo, ele pegava a sua harpa, dedilhava a sua harpa em cânticos e o rei acalmava. Mas nem sempre foi assim e ele passou por perseguições e dificuldades. Passou por dificuldades depois também, quando já reinava, quando seu próprio filho, Absalão, o traiu. O traiu com o objetivo de tomar o poder para si. O próprio filho amado do pai, tão amado pelo pai, começou a traí-lo. Davi foi avertido, mas não queria acreditar. Mas finalmente ele foi surpreendido pela revolta capitaneada pelo seu filho, que inclusive assume o poder, e Davi teve que se esconder. E escondido, ele não poderia fazer outra coisa a não ser pedir a Deus por socorro. Esse salmo foi escrito num momento parecido, em que, aliás, um momento difícil, mas superado. Por isso ele não é um salmo de pedido de socorro. O socorro foi pedido antes. Deus atendeu e socorreu o seu servo. E o seu servo, então, motivado pela presença poderosa do Espírito, agradecido no seu coração, ele compõe essas belas palavras, esse belo salmo em louvor ao seu Deus e Senhor. Aquele que tem o poder de dirigir a história, o poder de conduzir a nossa vida, o poder de fazer as grandes diferenças na nossa vida e também, cada um de nós, nos livrar das nossas angústias, das nossas dificuldades, para que depois, libertados, possamos também agradecer e louvar, cantar hinos e exultar a grandeza de Deus que foi misericordioso conosco. Num primeiro momento, Deus nos libertou das consequências da morte, as consequências eternas da condenação por causa de nossas injustiças. Ele fez isso quando mandou Jesus Cristo ao mundo, que tomou sobre si as nossas iniquidades, morreu pelos nossos pecados e para nossa salvação ele venceu a morte e ressuscitou, e assim garantiu a cada um de nós a vitória, a vida e a salvação. Esse sempre é, e esse sempre será e deverá ser, o maior motivo de nós louvarmos o nome de Deus, por causa da importância, da grandeza que ele tem na nossa vida. E o Salmo 18 de Davi, depois do seu livramento, depois de ele ter tido essa experiência da mão poderosa de Deus na sua vida, ele não poderia dizer diferente o que nós queremos dizer também, sempre na nossa vida. Eu te amo, ó Senhor. Evidente que Deus, ele é o Senhor dos céus e a terra, ele é tremendo, ele é justo, e ele em determinados momentos pode nos assustar. Mas, se olharmos para Deus a partir de Jesus Cristo, nós não ficaremos nesse estado de medo ou de indiferença diante de Deus.
Pelo contrário, nós também, como Davi, abriremos o nosso e diremos uma coisa muito importante que vem do fundo de nossa alma: eu te amo. Amor pode ser uma palavra bastante desgastada hoje, e as pessoas às vezes dizem isso por mero costume, cultura, ou tradição, ou educação. Mas aqui, ao Davi abrir seu coração, o sentido de amor era um sentido profundo de reconhecimento da sua misericórdia, do seu amor, do seu livramento. Eu te amo, Senhor. Esta é a nossa palavra que queremos também repetir. Ele é a minha cidadela. Cidadela eram as antigas cidades cercadas por muro, cidades seguras. Deus é um lugar seguro. Ele é o meu libertador. Ele me liberta e dá segurança. Isso é algo muito importante hoje na nossa vida, segurança. Vivemos num mundo em contínua transformação. As coisas mudam de forma muito rápida. A tecnologia muda. Os estilos de trabalho mudam. As profissões mudam. Talvez a nossa própria atividade hoje tenha uma vida útil não muito longa, porque novos produtos, novos conhecimentos, novas demandas, novos mercados irão surgir e assim sucatear a nossa atividade atual. Por isso há uma preocupação bastante grande, uma insegurança no sentido dinâmico da importância da necessidade de nós nos atualizarmos continuamente. Continuamente precisamos conhecer coisas novas, nos atualizar, e isso é um tanto quanto estressante. Em algumas pessoas isso chega a ser estressante a tal ponto de sentirem uma insegurança que muitas vezes pode inclusive paralisar e fazer com que a pessoa perca as perspectivas e o ânimo. Mas quando nós sentimos que Deus, que amamos, é o nosso libertador, é aquele que nos dá segurança, isso se reflete na nossa vida. Isso se reflete na nossa vida profissional. Isso é muito importante no desempenho do nosso trabalho, inclusive. Evidentemente que o grande propósito de Deus é a nossa salvação, mas não é só a nossa salvação, nós temos uma vida nesse mundo, 20, 30 anos, 50, 90 anos, não sei quantos anos, depende da nossa idade e do tempo que Deus deu para cada um, mas temos ainda uma vida nesse mundo. E Deus está preocupado com ela. E Ele não quer nos dar só a segurança eterna, Ele também quer nos garantir segurança para esta vida. Isso não significa que não passaremos por dificuldades, mas Deus está vendo. Também ali Ele é meu socorro. Ali Ele também é meu libertador, o meu rochedo, o meu refúgio. Rochedo é construir alguma coisa sobre a rocha. Significa um fundamento forte, um fundamento poderoso. Nós não podemos ficar andando sobre um lamaçal, afundando o tempo todo. Nós precisamos ter um bom fundamento na nossa vida. E o bom fundamento na nossa vida é Deus. Isso nos dá segurança. Nós estamos amparados. E aí alguns símbolos que o salmista Davi utiliza da guerra, quando ele diz é o meu escudo. As flechas do mal se abatem
sobre nós para nos ferir, mas nós nos defendemos, temos um escudo, e esse escudo é o Senhor. E as flechas do mal, envenenadas, não vão passar por esse escudo. Pelo contrário, seremos amparados e assim sobreviveremos. Invoco o Senhor digno de ser louvado e serei salvo dos meus inimigos. Talvez a gente pense que não tem inimigos. Mas o diabo anda em derredor como leão que ruge procurando devorar-nos. O mal, ele existe. E o mal nos persegue. Evidentemente que isso não pode se transformar numa neurose na nossa vida e nem precisa. Nem precisa. Não precisamos temer isso. Porque eu invoco a Deus e Ele, que é louvado por mim, me protege do mal. De tal forma que eu não preciso temer o mal. O salmista passou por um momento radical na vida, onde a sua vida estava de fato ameaçada. Você já sentiu a sua vida de fato ameaçada? Isso é uma coisa absolutamente radical e grave. Uma vida pode ser ameaçada de morte por causa de criminosos, de vinganças ou de doenças. As ameaças, elas existem. E o salmista Davi passou por ameaças graves na vida dele. E ele chama essas ameaças de laços de morte. Ele foi cercado por laços de morte. Torrentes de impiedade me impuseram terror. Davi passou por momentos de terror. Eu tenho alguns amigos que trabalharam em transporte e que foram sequestrados por causa dos bens que estavam transportando e ficaram nas mãos de criminosos por um bom tempo, sendo ameaçados, com a cabeça encoberta e o tempo todo sendo ameaçado. Passaram por momentos de muito terror, laços de morte os cercaram. E o que fizeram? A única coisa que poderiam fazer, não poderiam reagir, mas sim colocar sua vida nas mãos de Deus. E Deus teve misericórdia. Não aconteceu nada. Só prejuízo material. Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Desagradáveis, elas existem. Elas podem acontecer. Normalmente nós achamos que as surpresas desagradáveis só acontecem com os outros. Não, não é verdade. A qualquer momento nós podemos ser surpreendidos por algo muito ruim. E ninguém está preparado para algo muito ruim. Preparado, que eu digo, psicologicamente. Mas nós nos queremos preparar para toda e qualquer adversidade. E como é que nós nos preparamos? Em primeiro lugar, fazendo essa declaração: eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor e amo o Senhor porque Ele é a minha força, é a minha rocha, é a minha segurança. E aí, quando passarmos por momentos de grave perigo e sentirmos aquele alívio de que felizmente nada nos aconteceu, apesar das circunstâncias tão perigosas e adversas, então nós vamos poder também dizer como salmista no versículo 6, o último que queremos ler agora. Na minha angústia clamei ao Senhor, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, e Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Deus nos escuta. Levemos a Deus as nossas preocupações.
E nos lembremos, no momento de enfrentarmos alguma dificuldade radical que se compara a laços de morte que poderiam nos trazer grande e profundo desespero, invoquemos o Senhor, porque Ele escuta. Ele escuta e nos atende, da sua forma, do seu modo, porque nós somos criaturas dele. Foi Ele que nos colocou aqui no mundo. E Ele tem o maior interesse na nossa vida. E Ele mostrou esse interesse em Jesus, que deu sua vida para nos resgatar e trazer de volta, para a partir disso, com a fé, podermos ser mais produtivos a Deus, ao próximo e ao mundo. E viver com mais satisfação, viver com mais esperança, viver, enfim, uma vida mais bonita. Que Deus conceda isso a cada um de vocês, a cada um de nós. Amém. Querido Deus, eu te amo. Eu te amo porque tu és o meu libertador. Me libertaste das consequências do mal que está dentro de mim, me perdoando e implantando em mim o teu Espírito Santo, que me estimula a sempre de novo buscar o bem, apesar de sentir a luta interna do mal que me puxa para baixo. Do mal que não está apenas fora de mim, mas que está dentro de mim também. Bondoso Deus, eu te agradeço por esse resgate. E te peço uma coisa muito importante, que em eventuais momentos de grave crise pelos quais eu poderei passar, que eu não me esqueça de clamar a ti, que eu não esqueça que eu te amo e te amo porque tu, em Jesus, me amaste em primeiro lugar. Amém. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, agora e sempre. Amém. Uma boa noite a todos, meus queridos irmãos e irmãs. Convido a todos a estarem novamente conosco aqui no nosso culto de 10º domingo após Pentecoste, que vai acontecer no sábado à noite, às 19 horas. Portanto, eu espero encontrar todos novamente no sábado, 19 horas, com o nosso culto, 10º domingo após Pentecoste. Uma noite abençoada, um final de semana também muito abençoado, e que Deus, com seus santos anjos, protejam a todos nós de qualquer surpresa desagradável. Que assim seja. Amém.